Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Karine e nesse momento eu quero compartilhar com você sobre a palavra de Deus e a importância de nós conhecermos a Deus. Eu queria ler com vocês Salmo 78, do verso 3 ao 7, diz assim: O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Por que é importante conhecermos a Deus? Durante a nossa caminhada de fé, nós ouvimos muito essa expressão dos nossos líderes, pastores, daqueles que um dia nos evangelizaram, né? Eles dizem assim: olha, é importante você conhecer a Deus, fique firme, leia a palavra. Mas por que então dessa importância, né? Por que a gente enfatiza, escuta tanto isso? Nessa passagem que nós acabamos de ler, nós vemos que essa importância era referida desde o princípio. Aqui mesmo era orientado, né? Foi estabelecido, né? Um testemunho em Jacó, foi instituído uma lei em Israel. Os pais foram ordenados a transmitir os ensinamentos do Senhor para os seus filhos, e assim sucessivamente para as futuras gerações, para que cada um deles pusesse em Deus a sua confiança. E como eles colocariam então a confiança? Conhecendo a Deus, os seus feitos e observando os seus mandamentos. E aqui eu quero enfatizar a questão de que o conhecer a Deus, nós o conhecemos por meio das Escrituras Sagradas. Isso é fundamental, é essencial e eu creio que todos nós já compreendemos essa verdade. Amém? Aqui eles transmitiam oralmente, eles não tinham acesso a toda a Bíblia impressa, porque até mesmo eles faziam parte, estão aqui, né, escritos a história deles a nós, mas hoje nós temos ela toda impressa, acesso a toda a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. Então nós precisamos conhecer a Deus lendo esta palavra. E aqui eu queria afirmar algo que pode parecer estranho, como vou dizer, mas que você entenda, né? Nós precisamos ler a Bíblia não apenas com os olhos, mas sim compreendê-la de fato. Refletir, contemplar, atentar a tudo aquilo que o Senhor ensina por meio dela. Essa é a importância, essa é a essência de conhecermos a Deus. Quando nós lemos as Sagradas Escrituras, mas não apenas passamos os olhos e falamos assim, já li. Mas não entendeu, não meditou, não guardou no coração, não conseguiu interpretar quem é Deus, o que ele quis dizer com aquela passagem bíblica. Então, por isso que eu quero enfatizar, né, que a importância de conhecer a Deus é nós conhecer Ele de fato, com profundidade. Ler as Sagradas Escrituras com dedicação, com alegria, dar importância a isso. No nosso dia a dia, nós temos vários atrativos, cobiças, muitas vezes até outros interesses. E aí eu pergunto, será que nós temos dado essa importância na nossa caminhada cristã? De conhecermos a Deus, de lermos as Escrituras, de meditarmos nela? Quantas vezes, né, na nossa vida, em circunstâncias, em aflições, momentos de dor, ou até mesmo de decisões e escolhas,
que a gente, poxa, o que eu vou fazer agora, né? E às vezes cometemos erros por escolhas erradas. E até mesmo Jesus instruiu os discípulos sobre isso. Ali em Mateus 22, capítulo 22, verso 29, ele diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, quando nós não conhecemos as Escrituras, nós cometemos erros. E além disso, nós não conseguimos compreender quem é Deus, o poder que Ele tem. Por quê? Porque onde nós encontramos isso? Quem é Deus e o poder que Ele tem? Narrado aqui, em Sua palavra, na Bíblia. O próprio profeta Oséias, ali no capítulo 6, no verso 3, ele também foi incisivo, enfatizando o povo, dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não simplesmente receber Jesus como Senhor e Salvador e conhecer a Deus por aquilo que as pessoas dizem, apenas por aquilo que eu recebo, num devocional, numa palavra. Não, mas eu ter esse interesse, eu dar essa importância de sentar, meditar, refletir e diariamente prosseguir tendo essa atitude, criando este hábito como algo prazeroso, como uma prioridade em minha vida. E é isso que eu quero compartilhar e enfatizar fortemente e instigar você a refletir sobre a sua vida, sobre o seu coração, como que está a sua sede, como que está o seu desempenho em conhecer a Deus, a sua importância, a sua dedicação em ler a palavra, em conhecer quem realmente Deus é. Eu falo, né, que quando nós lemos uma passagem bíblica, nós temos que procurar ali, através daquela leitura, entender qual é o caráter de Deus, a virtude que Ele está tendo ali naquele momento, qual atributo que Ele está exercendo, o que está acontecendo com o povo, qual a atitude que o povo está tendo aqui, qual foi a orientação que Deus deu diante daquilo. E mais ainda, né, por meio do Espírito Santo que habita em nós, nós devemos orar, ler e entender com a ajuda do Espírito Santo o que o Senhor quer nos ensinar, qual área do nosso caráter Ele quer moldar, qual agir Ele quer operar nas nossas vidas naquele momento, através daquela situação da nossa vida, daquela passagem que Ele nos levou a ler e refletir. Que nós possamos dia a dia desenvolver essa sensibilidade. Você possa, você mesmo, através do Espírito Santo de Deus que habita em você, refletir nesse momento. Você tem dado importância em conhecer a Deus? Você tem se dedicado, priorizado em ler a palavra de Deus, conhecer as Escrituras, compreender o poder de Deus, aquilo que Ele quer operar e agir em você, através de você? Em 1 João, no capítulo 4, verso 16, também diz assim, ó: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Ou seja, quando mais nós conhecemos a Deus, nós vamos crer, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós vamos crer em quem Ele é, no amor que Ele tem por nós. E nisso esse amor vai permanecer, vai crescer no nosso coração e vai fazer com que ficamos cada dia mais firmados nele. Nós vamos permanecer em Deus e Deus em nós. Isso é maravilhoso. Isso é a essência do cristão, da caminhada cristã. Nós temos o prazer, a alegria, a dedicação de conhecermos
e prosseguirmos em conhecermos a Deus. Porque quanto mais nós o conhecemos, como nós lemos ali no Salmo 78, nós vamos pôr em Deus a nossa confiança. Nós não vamos esquecer dos feitos dele. Nós vamos observar e saber qual é os seus mandamentos. E firmados no Senhor, em seu amor por nós, nós vamos permanecer. Permanecer nele e ele em nós. E é isso que vai fazer com que nós sejamos inabaláveis. Independente da circunstância, independente da situação, nós vamos estar fortalecidos. Nós vamos ter a orientação, a direção. E aí sim vamos compreender o poder de Deus, porque vamos ter a oportunidade de ver a glória do Senhor sendo manifesta nas nossas vidas. Então eu quero desafiar a você a examinar o seu próprio coração. E por meio dessa reflexão, você observar a sua vida. Como tem sido a sua dedicação em conhecer a Deus, em ler a palavra, e não apenas ler com os olhos, mas realmente refletir, atentar, compreender, perceber quem é Deus, o amor que Ele tem por você e aquilo que Ele quer fazer em você e através de você, para que assim, através de nós, outras pessoas também sejam instigadas, motivadas a conhecê-lo de fato e viver e experimentar tudo quanto o Senhor tem preparado para cada um de nós. Amém? Que você seja fortemente edificado pelo Senhor por meio dessa palavra. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.